a liderança. Primeira etapa. Na primeira etapa, nós alcançamos a pessoa para Cristo. Tá certo? Isso é feito com o Evangelho. Então, conectar pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo, apresentando-lhes um plano de salvação, levando-as a conhecê-lo sinceramente como Salvador e Senhor de suas vidas, tornando-se efetivamente cristãos. Esse é o primeiro resumo da primeira etapa. Primeira etapa ele faz isso, alcançar com o Evangelho de Cristo. Já demos os passos aqui de como você pode utilizar essas ferramentas e outras na evangelização. Existem várias ferramentas, irmãos, que você pode usar para evangelizar. Ela só tem que conter o plano de salvação que tem começo, meio e fim. Essa aqui foi desenvolvida depois de a gente usar tantas ferramentas como uma forma mais fácil de você sentar com alguém, você ter um roteiro que dá segurança. Tá? Vamos para isso. A segunda etapa, uma vez que eu alcancei pessoas com o Evangelho de Cristo, qual é a primeira parte? A segunda etapa? Integrar aquela pessoa na vida cristã. Essa integração, ela ocorre através do discipulado. Então, aqueles que verdadeiramente tiveram encontro pessoal com Cristo precisam imediatamente ser integrados na vida da igreja por meio do discipulado básico. A gente faz essa distinção do discipulado básico, porque é necessário para que o cara conheça o fundamento da vida cristã e possa professar a fé. Então, a gente integra o cara na vida da igreja através do discipulado básico, da próxima de fé e do batismo, assumindo assim um compromisso de comunhão com a igreja. Então, para isso eu preciso dar o segundo passo. Primeiro eu alcancei para Cristo, agora eu discipulo no básico cristão para que ele seja integrado na vida cristã. Na sequência, a gente vem à terceira etapa. Agora que o cara se tornou membro, professou a fé, a gente não pode entender que encerrou, o nosso trabalho com essa pessoa encerrou. E aí é onde a gente tem crentes que não avançam, não se comprometem e depois são facilmente levados para outras comunidades. Porque a gente achou que, uma vez que o cara professou a fé, todo o nosso trabalho com essa pessoa já encerrou. E não encerrou, agora ele vai dar um terceiro passo, que é agora se preparar para reproduzir. Então, nessa terceira etapa, você vai discipular ele agora para reproduzir, que é um discipulado com caráter de formação, de treinamento. O que acontece nessa fase? As pessoas que foram, primeiro, conectadas com Cristo na evangelização e integradas na igreja através do discipulado básico e da profissão de fé e do batismo, agora precisam ser capacitadas por meio de um discipulado avançado. O discipulado avançado é um discipulado que já vai trabalhar aquele cara que já é crente para poder produzir nele um caráter de Cristo mais firme, vai aperfeiçoá-lo e ao mesmo tempo treiná-lo para servir na vida da igreja. Por que o discipulado avançado? Para que eles se tornem discípulos maduros, capacitados e comprometidos com o ministério de Cristo. É por isso que Efésios 4:11 diz isso. Que Deus deu pastores, evangelistas e mestres, o evangelista, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento do santo para o desempenho dos seus serviços. As pessoas vão se comprometer com o serviço, com o ministério de Cristo. Essa é a terceira etapa. Então, eu estou repetindo isso de forma diferente para que você possa guardar, visualizar. São 4 etapas. Primeiro eu levo a pessoa que não é crente, me aproximo, me conecto e apresento o evangelho para trazê-lo para a crença. Da descrença para a crença. Depois eu pego essa pessoa agora e vou discipular no básico cristão. Aí nós vamos liberar, como vai oferecer para você a partir de junho de 2023, um currículo que você pode percorrer aí aproximadamente entre trazer para Cristo e discipular no básico 1 ano. Você caminhar com um cara, vale a pena, tem muita gente apressada. Eu vejo um cara da Igreja Batista, um pastor amigo meu, ele fundou ele é pastor de uma igreja batista emergente. Essas igrejas mais é um processo, a gente tem que ir devagar. Mas assim, também não precisa deixar o cara desistir de ser crente porque não batizou. Eu estou dizendo aqui, se eu tenho um currículo para 4 módulos para 22 semanas, e nos primeiros módulos já ficou claro para o cara, a pessoa de Deus, Trindade, o processo da salvação, a questão de professar a fé, da membresia da igreja, os compromissos que ele tem que ter com a igreja. Existem os compromissos com a igreja, com a liderança, com o dízimo, né? Com a frequência. Se ele entendeu tudo isso e ele está disposto a professar a fé, você
batiza o cara e na semana seguinte ele segue, até terminar o discipulado. O problema é quando a gente quer terminar um currículo de 2 anos. Não, por isso a gente está colocando em ordem, né? De prioridade os assuntos que o cara precisa ter para ir 3, 4 meses. Mas eu me pergunto também, 3 meses é muito tempo para esperar para batizar? Não acho. Eu acho que é razoável, 3, 4 meses. Aí você segue, dá continuidade. O fato que o cara precisa entender é que o discipulado vai acontecer até Cristo voltar. É um processo que ele vai avançando. E ao mesmo tempo que ele está avançando para novos, aprender novas coisas, ele vai trazendo com ele pessoas que não sabem nada ainda. Esse é o processo. Então, essa é a terceira etapa. Então, lembra, a primeira etapa, conectar pessoas com Cristo, trazer da ciência para Cristo. A segunda etapa, integrar essas pessoas na vida da igreja. Como? Discipulado básico, profissão de fé, batismo. Terceira etapa, que agora já está membro, agora ele vai ser treinado, discipulado para reproduzir. Agora vai aprender que ele tem que dar fruto. Tá? E isso é feito através do discipulado avançado. E a quarta e última etapa é comissionar. Uma vez que eu prender o cara para reproduzir, o que eu vou fazer com ele? Eu vou dizer assim, bom, agora você vai receber um diploma, você passa pela escola do reverendo Paulo, e você agora é maduro. Maduro para quê? Para ser só um cara sabido, para empurrar lá de vez em quando vocês falar alguma coisa que ele já estudou mais? Não é para isso, é para reproduzir, gente. Eu não sei quantos pastores presentes aqui fizeram cálculo. O CAU, chamado para acordar líderes da igreja coreana, que a CNE fazia lá em Bragança Paulista, num hotel fazenda. Pois é, aí ele bancou. Era caríssimo aquele treinamento, porque era num hotel fazenda. E aí a igreja coreana vinha os pastores para treinar os pastores brasileiros para implementar o discipulado. E o presbitério pagou para mim e para o Aldemir, para a gente ir lá, para chegar e reproduzir no presbitério o CAU, porque o Roberto brasileiro defende o CAU como ex-vidente, o discipulado coreano. Aí o COU, o reverendo COU, e um COU lá da igreja Água Viva em São Paulo, que é o coreano que plantou aqui no Brasil, ele fez, e aí cada treinamento tinha 500 a 600 pastores. Sabe por que ele falhou? Porque não tinha acompanhamento aos pastores que fizeram. Eu mesmo fiz, aí eu via, estava cheio de dúvida, não tinha para onde recorrer. Se ligava na secretaria da igreja lá de São Paulo, não tinha ninguém para lhe atender. Ou seja, a gente tinha que colocar, ir lá no site coreano, copiar, botar no Google Tradutor, para depois a gente tentar descobrir alguma coisa. Como é que você consegue reproduzir se não tem acompanhamento? Não tem condição. Aí compramos, guardado lá. Ninguém usou nada, uma pilha de material. E pense no material de qualidade. Os livrinhos de discipulado, muito doutrinariamente. A nossa doutrina todinha ali. Sabe onde é que falhou o processo? O Arival está tentando fazer agora com ele lá, mas só que o Arival faz do jeito dele. Como ele é pragmático, ele pula etapas. Falhou, irmãos, no quesito reprodução. No modelo coreano, só o pastor discipula. Então o pastor forma turma, e é turma grande, tipo assim, ele tem uma turma de 10 pessoas, e todo mundo tem que prestar resposta do encontro. O encontro dura 3 horas. Aí o cara caminha por 2 anos com aquele grupo, quando termina, se todo mundo se sair bem, todo mundo é aprovado, faz um culto, num dos cultos, os camaradas são diplomados. Só que eles são diplomados apenas para dizer que passaram pelo discipulado como pastor. Nós somos um grupo especial que passou pelo discipulado. Mas ele não recebe a incumbência de discipular outros. Aí morreu. O Life Fanático, você treina, eu caminho com esses 5 homens, mas eles estão sabendo, daqui 3 anos vocês precisam
Vocês já estão preparados, já comecem a pensar nas pessoas que vocês querem alcançar. No último ano do discipulado, eu estou ajudando eles a selecionar as pessoas que eles querem evangelizar, alcançar para Cristo e depois seguir discipulando. Porque é assim que tem que ser feito, reprodução. Como é que Jesus chegou até nós? Porque ele disse, ele treinou os discípulos, agora vamos e façam. E é isso que tem que acontecer na nossa caminhada com o discipulado. E caminhar, agora comissionar, que é enviar o cara para fazer. Eu vou falar algo aqui importante sobre isso. Ó, nessa fase, o que a gente precisa entender? Que discípulos alcançados, nós estamos revelando, discípulos alcançados, integrados e capacitados, precisam ser desafiados e comissionados para a influência, liderança e reprodução. Uma igreja madura é uma igreja onde a maioria dos seus membros consegue reproduzir, consegue avançar. E igreja madura, ela fecha a porta de saída. Muitas igrejas têm a porta de saída da igreja mais larga do que a de entrada. É tipo uma rodoviária. Entra e sai gente o ano todo. Por quê? Porque não são maduros. Então, discípulos que não são maduros ficam em busca de novidade. Eu não sei se você já percebeu que quando uma igreja muito madura, tem maturidade, os crentes eles podem morar no outro lado da cidade. Eles atravessam bem, porque eles têm um compromisso ali. Mas quando não são maduros, o cara diz, não vou não, pastor, porque tem uma igrejinha perto da minha casa, não interessa qual for, ou qual seja. O cara, ele prefere, ele não tem aquele rio. Eu tinha um casal de discipuladores da minha igreja, que são lá de Uberlândia, estão morando lá agora, de novo, de volta, né? A mulher era professora de letras na Universidade Federal e o cara era o diretor do DERTINS, que é o Departamento de Estado, do DENIT, perdão. O cara, eu evangelizei no grupo familiar, que eles frequentaram com a esposa já era crente. Um casal jovem, nem filho tinha. E aí ele não era crente, mas ele frequentando o meu grupo, ele tomou a decisão, se tornou um dos caras mais comprometidos da igreja, no liderava adolescente. E aí eles foram discipulados. Aí eles conseguiram comprar a casa própria deles. Só que ficava aproximadamente uns 20 e poucos quilômetros da nossa igreja. Aí eu querendo ajudá-los, falei assim para o casal, olha, bem perto da casa de vocês tem uma igreja nossa, uma igreja presbiteriana. Bem perto mesmo, falei o endereço. E mais à frente tem mais duas. Vocês podem escolher uma das duas, das três igrejas, para vocês congregarem. Ele disse, por que, pastor? O senhor quer ver a gente fora da igreja? Eu falei, não, estou querendo que vocês fiquem numa igreja mais perto da casa de vocês. Ele disse, não, pastor, a gente está preocupado com a distância, não, a gente consegue pagar o petróleo. Foi assim, sabe? Para nós não ter mais dificuldade de botar petróleo para ir para a igreja. Ele disse, não, a gente prefere continuar na nossa igreja, e nós temos compromisso aqui, nós temos, entende? Então, se não fosse maduro, eu não precisava nem dar essa sugestão, eu já ia e eu ia ficar correndo atrás. Então, reproduzir, comissionar, agora você vai levá-los para exercer influência. Deu para ver o mapa então? Como é o processo então? Apresentar o Evangelho, trazer a ciência da crença, discipulado básico cristão, para fazer a dupla de fé integrado, depois receber capacitação para reproduzir, e depois que você testou o camarada e viu que deu certo, Jesus testou. Como é que ele fez? Ele ensinou os caras a fazerem, ele mostrou como se faz, ensinou a fazer, depois ele mandou de 2 em 2, né? 2 em 2, vamos lá. Aí na volta ele fez um relatório, fez um feedback. Como é que foi aí? Os caras voltaram empolgados porque estavam botando o demônio no guarda-chinelo. Imagina um discípulo assim, moderno, né? Fera demais, os demônios se ajoelharam para a gente. Aí Jesus disse, grande coisa, vocês deviam ficar contentes se o nome de vocês está no livro, porque o nome de vocês está no livro da vida. Porque qual é a preocupação de Jesus? Vocês têm que se preocupar com a salvação, não com o demônio, com dominar o demônio. Aí, irmãos, pensando nisso,
sobre o que Jesus fez aqui, é que nós temos que pensar na maneira como a gente vai conduzir o discipulado. Por exemplo, então, eu estava até falando, tentando lembrar o nome do cara chamado Ken Blanchard, é um escritor que é americano e ele é consultor para empresas de negócio. Ele não era crente. E ele oferecia treinamento, capacitação para empresários e grandes empresas para ajudar essas empresas a avançarem. E empresas que permanecem, né, que conseguem se manter apesar dos anos passarem. E ele começou a estudar a vida de Jesus para saber como é que Jesus, um homem simples, que começou com homem simples, chegou tão longe, ao ponto de ser conhecido no mundo todo. E ele descobriu que Jesus desenvolveu um tipo de liderança que ele chama de, Ken Blanchard passa a chamar de liderança situacional. E aí ele descreve o que Jesus fazia. Ele diz assim: a maioria das empresas afundam, e entre as empresas ele colocou a igreja, sabe, como uma organização. Ele diz que todas as organizações falham na hora de reproduzir seus líderes. E ele disse: de todas elas, a igreja é a que mais comete esse erro, que é pegar o camarada e dizer: olha, você tem que fazer isso, 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 e tem que fazer por causa disso, disso, disso. Agora que você sabe que tem que fazer, porque tem que fazer, agora vá. Aí o cara vai, só que o cara não foi treinado para fazer. Aí ele se dá mal, quebra a cara. Aí ele volta e ele cruza os braços. Ele não quer encarar um novo fracasso. Aí ele se torna um desiludido. Ele diz que a igreja é especialista em formar seguidores desiludidos. Por quê? Porque do púlpito o pastor diz assim: meus irmãos, a igreja precisa evangelizar, nós temos que, entendeu, cumprir a ordem de Jesus. Está dizendo por quê? E nós temos que compartilhar o evangelho. Os irmãos precisam começar a alcançar seus vizinhos, seus parentes e tal. Ele diz, o que ele fez? Ele direcionou. Direcionamento, dizer o que tem que fazer, por que tem que fazer. Comissionou. E depois ele comissionou, diz: agora vocês vão, sem preparar. Aí não dá certo. Ele disse: Jesus não fez assim. Ele direcionou quando ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele direcionou. Mas ele chama de 4 quadrantes. A gente pega a gente pega o direcionamento e vai direto para o comissionamento, envia. É o que quase todas as igrejas fazem: cobrar o que fazer e mandar fazer. E o povo não vai, fica todo mundo empacado, não vai. E por que não vão? Porque nós queimamos 2 etapas importantes: a capacitação e o acompanhamento. Na capacitação, na direcionamento, eu digo o que fazer, por que fazer, mas eu vou capacitar o pessoal para fazer o que eu disse que tem que ser feito, porque tem que ser feito. Eu tenho que treinar. Agora eu vou botar o cara para fazer, mas eu vou acompanhá-lo, ajudá-lo a fazer. Se ele errar, eu digo: vamos lá, é por aqui. Aí só depois que eu testei o cara, que está tudo ok, eu digo: agora vai. Foi o que Jesus fez. Como a gente não faz isso. Por isso é importante dizer o que tem que ser feito, mas tem que ensinar como fazer. Por isso que eu disse: hoje é treinamento, hoje nós estamos aprendendo como fazer. Porque o que fazer vocês já ouviram há muito tempo. Porque tem que fazer. Agora estamos aprendendo a como fazer. Eu imagino, eu quero crer, em nome de Jesus, que saindo daqui, se você tiver assim, considerando aquele comportamento de Filipe, tiver disposto a fazer, você chega em casa, rever todo o material. Eu vou disponibilizar aqui para o pastor mandar para quem está presente aqui, para você revisar. Você tem no roteiro de evangelismo, você tem como revisar e você orar e dizer: Deus, agora eu quero dar o primeiro passo. Você já foi capacitado para fazer. Agora, eu não vou estar aqui para acompanhar você, certo? Mas seu pastor está, ele vai te acompanhar na hora de fazer, para que você não, se você não tiver conseguindo, ele vai dizer: não, é aqui, vamos lá. É isso que Jesus fez. Aí depois ele diz: agora você pode ir, você está seguro, então são essas fases. Agora, o discipulado requer da gente algumas atitudes.
Então, rapidamente, o que o discipulado requer? Se eu me disponho a discipular, o que ele requer de mim? Primeiro, o discipulado requer um líder qualificado. Nós não podemos botar alguém para discipular que não tenha sido capacitado para isso. É você botar para fracassar. Lembra daquela mulher que eu falei ontem? Ela disse assim para outra: ó, não vai ficando animadinha não, porque no começo é tudo beleza, mas depois você vai se decepcionar muito. Sabe o que aquela mulher quer que eu tinha feito com aquela mulher? Eu estava muito focado em colocar a igreja para trabalhar, e eu não treinei ela o suficiente e botei ela para liderar o grupo de discipulado básico. Ela era uma mulher de cultura bem fraca, daquelas grosseiras que diz assim: olha, desculpa, eu sou franco. Eu tinha que dizer: não, mas isso não é franqueza não, isso é grosseria. Ela era grossa, tora mesmo. E a mulher que ela disse assim, era simplesmente uma mulher com doutorado, era secretária de educação do município. Mulher com doutorado. Quando a mulher tomou a decisão, eu fui orientar ela sobre os primeiros passos, perguntei: o que mais você quer que a gente possa, de que forma a gente pode ajudar? Ela falou: pastor, eu tenho tudo que eu quero em termos de vida financeira, tudo. O marido era vereador, era secretário. Eu financeiramente eu tenho tudo. Efésios 4:11. Deus concedeu uns para evangelistas, pastores, com vistas ao aperfeiçoamento, à qualificação. Então, somos nós que qualificamos nossa liderança. Por isso, o pastor tem que reservar na sua agenda um tempo, um espaço, um tempo muito especial para, pelo menos, mensalmente, se reunir com sua liderança e capacitar. No Life on Life, a gente chama isso de comunidade de aprendizado e comunidade de liderança. Então, nós temos a comunidade de liderança, ou seja, uma vez por mês eu encontro com todos os líderes para uma reunião de 3 horas, onde a primeira parte é devocional, onde a gente dá a palavra para alcançar o coração. A segunda parte é administrativa, aonde eles vão compartilhando sua dificuldade, como é que está acontecendo. Tem que falar: pastor, estou com problema no meu grupo, e ali ele vai anotando, e ali eu tenho que dar uma resposta, uma saída, as dicas de como eles podem superar aquilo ali, tem que ajudá-los. E a terceira parte da reunião é instrução, é onde eu vou trazer sempre algo novo para ajudá-los no seu trabalho. Se eu não fizer isso, eu vou estar formando líderes que vão fracassar, vão se frustrar e um dia vão me acusar. Quando eles fracassarem e se sentirem frustrados, eles vão me acusar. É que o pastor joga a gente na fornalha e depois não, né? Então, todo mês eu tenho que ter uma reunião chamada Comunidade de Liderança e Aprendizagem, onde eu vou ter essas 3 horas de encontro. Não tem escuro mesmo, 3 horas. Eu já vou, tem lanche, tem tudo, como se fosse um treinamento desse aqui. É o sábado pela manhã, entendeu? Ou vai para o nosso acampamento, ou fica na igreja mesmo, mas ali eu tenho que, a cada encontro eu tenho que ter algo de instrução para avançar com eles, um projeto de treinamento, de capacitação. Eu tenho que ter um momento de pastorear o coração deles, eu tenho que ter uma palavra pastoral para orar com eles e tenho que ouvi-los, o aspecto administrativo. Preciso ouvir, que cada um tem. E tem gente que reclama: porque não sei o que, eu enfrentei essa crise lá, e aí eu tinha falado com o senhor, não deu atenção da vida, eu sei que o senhor está. Aí todo mundo fala assim: eu sei que o senhor tem a vida muito corrida, muito ocupada, mas não justifica a minha vida corrida, mas a prioridade é a igreja. Aí eu tenho que dizer: irmão, me perdoe, porque realmente você falou, eu não lembrei, me esqueci, mas nós vamos resolver. Aí não pode, tem que resolver mesmo. Alguns fiéis desejosos de seguir o líder. Isso é discipulado requer primeiro o líder qualificado e alguns fiéis desejosos de seguir. Fiéis aqui não significa dizer crentes, pessoas que são fiéis porque assumem o compromisso que vão seguir. Seja esse crente indo para a crença, ou seja, o crente indo para a maturidade. E todo líder tem seguidor, nem que seja por mal. Entendeu? Se o cara não tem seguidor, ele não é líder. Eu tenho um rapaz na minha igreja
igreja, um adolescente. O cara é uma liderança nata, falante, conversador, aquela coisa toda. Quando ele era pequenininho, a gente tem o nosso acampamento na serra, muita pedra, risco de cascavel, jararaca, nunca tivemos, mas pode ter, né? Aí a gente ia para o acampamento de famílias. Aí o primeiro dia o auditório dizia, gente,